imagine que vocês querem adquirir uma área para cultivar qualquer tipo de cultura, né? Então, e você vai lá. Aí o proprietário te propõe um valor lá, mas você não sabe. Por exemplo, se aquele solo que está ali, ele é salino sódico, né? O que é um solo salino sódico? É o que nós vamos ver nesse vídeo hoje, né? E como você identificar isso aí rapidamente lá no campo, sem precisar de muitas coisas, né? Então, o que é que nós precisamos para notar, por exemplo, que uma propriedade tem lá um solo salino sódico? O que é que precisamos, né? A primeira matéria-prima que você precisa, evidentemente, é o solo. Então, eu aqui tenho aqui solo. E outra coisa que você precisa é o gesso. E eu tenho aqui gesso, né? Então, quanto que eu tenho aqui de solo? Eu tenho 50 gramas de solo. E de gesso tem quanto? Tem 10 gramas. Então, o teste é bem simples. Você tem que ter um solo com gesso e um solo sem gesso. Então vamos fazer isso agora para vocês verem aqui como identificar se uma determinada propriedade tem um solo salino sódico. Então vamos lá. Aqui, o que você precisa? Também você precisa de um pote e de um funil, né? Eu tenho aqui, cortei uma garrafa PET, aí já tem automaticamente o funil e o pote. E outra coisa que eu preciso é de filtro de café, ou coador de café. Então está aqui. Então, deste lado eu tenho 50 gramas de um solo, de uma propriedade qualquer, não sei se é salino lá. Então simplesmente não coloquei nada aqui, só são 50 gramas de solo. Eu já coloco aqui nesse recipiente aqui. Aí coloquei lá, aí para realizar meu teste, o outro solo ele tem que ter gesso. Gesso é sulfato de cálcio, né? Você encontra aí o gesso nas lojas agropecuárias, né? O gesso agrícola. Então tem aqui de gesso, quanto que eu coloco de gesso? Coloco 10 gramas, então vou colocar aqui 10 gramas de gesso. Então, lógico que se você tem solo e tem o gesso, o que você precisa fazer? Misturar. Mistura bem. Então, já misturei aqui o solo com gesso, agora eu vou colocar também aqui no recipiente identificado com gesso. O outro recipiente é sem gesso, então vamos adicionar aqui o solo com gesso. Então já adicionamos ali, né? Qual é o próximo passo? O próximo passo é adicionarmos 20 ml de água, né? Vou adicionar aqui. E vou adicionar aqui 20 ml de água também. E aí nós vamos deixar esse solo em repouso por 30 minutos. Após 30 minutos, a gente vai avaliar, vamos ver o que aconteceu aqui nesses dois solos. Um com gesso, outro sem gesso. Decorridos 30 minutos, agora vamos ver o que ocorre, né? Na verdade, esses 30 minutos foram para permitir que aqui no solo ocorresse uma reação entre o solo e o gesso. Então agora vamos ver o que ocorreu. Então vamos para isso, para a gente ver o que acontece, né? Se esse solo é salino sódico ou não. Nós precisamos adicionar mais 80 ml de água. Inicialmente nós adicionamos 20 para ocorrer a reação e agora nós vamos adicionar mais 80, um total de 100 ml. Então comecemos por esse solo sem gesso. E também já vamos aqui adicionando o solo que recebeu gesso.
Então, já adicionamos aqui mais 80 ml de água, então vocês acompanhem aqui por baixo a coloração dessa água, né? Acompanhem aí. Vou deixar aqui escorrer totalmente a água para a gente ver o resultado e comentar mais sobre esse resultado, inclusive com uma explicação, né? Utilizando aqui umas ilustrações com isopor. Aqui já podemos notar um fato muito interessante, que se vocês observarem, eu até comecei adicionando água nesse solo que está sem gesso, vocês observam aí, mas a água ainda está se lixiviando, ainda está vindo aqui para o pote de baixo, para o pote, né? Está saindo do funil e indo para o pote. Aqui já onde nós fornecemos o gesso, colocamos o solo com gesso, vocês podem ver que a água já saiu toda do funil, né? Ou seja, a infiltração foi melhor no solo aqui com gesso do que aqui no solo sem gesso, né? Então vamos deixar aí continuar o processo para ver o que acontece. Já caminhando para a fase final desse teste, podemos perceber aqui no recipiente, né, após ter ocorrido aqui a lixiviação, né, e aqui nós embaixo temos o lixiviado, aqui em cima temos o solo, ou então a infiltração, né, podemos observar o seguinte, que o solo que recebeu o gesso, ele apresenta uma água limpa, uma água cristalina, enquanto que o solo sem gesso, que é este, ele apresenta uma água suja, né? Que lembra um suco aí, ou melhor, uma água turva, né? Há uma enorme turbidez aqui. Então, o que ocorreu aqui nesse solo que não recebeu gesso? A água, a argila que estava aqui em cima e nutrientes vieram aqui para baixo, né? Aqui, nesse pote onde a água está turva, ocorreu o que nós chamamos de dispersão, né? Dispersão significa que você está perdendo o seu solo e está perdendo nutrientes daquele solo. E que significa que é um solo degradado. Deste lado, nós temos aqui ocorrendo, como a água está limpa, nós aqui no funil ocorreu o que chamamos de floculação, né? E eu vou detalhar isso agora, ilustrando o que ocorreu em cada pote. Aqui onde a água está suja, nós temos o quê? Ocorreu a dispersão. E essa dispersão ocorreu por quê? Ocorreu porque nós temos um solo salino-sódico. E como o próprio nome diz, sódico, tem o quê? Tem sódio, né? Tem sal, cloreto de sódio. Aqui nesse caso tem sódio, o solo tem sódio. Então, o que o sódio faz nesse solo, né? O solo dispersa as argilas e a água fica suja. Mas o que é isso de dispersão de argila, né? Então, vejam aqui. Nós temos aqui em branco, esse isopor aqui em branco, ele é argila. E desse lado também é argila. E aqui, nessa cor mais cinza, nós temos o quê? Temos aqui o sódio, né? Então o sódio ele é monovalente, né? Então ele se liga na argila, numa extremidade da argila e na outra extremidade. Então você passa a ter aí cargas positivas, né? Nessas argilas. E aqui eu também tenho carga positiva do sódio, né? Se ligando na argila. Por que o sódio se liga na argila? Porque a argila, de uma forma geral, ela apresenta um balanço de carga negativo. Então tem um balanço de carga negativo nessa parte branca, e aqui no sódio eu tenho carga positiva, então ocorre uma atração eletrostática. Então ocorreu atração aqui com a argila, então o sódio fica preso aqui na argila, né? Então imaginem vocês que o sódio se ficou preso em duas dessas argilas, né? E no solo nós temos bastante argila, né? O que acontece com essas duas argilas?
elas se afastam, ocorre a repulsão nessas duas argilas, né? E se ocorre a repulsão, ocorre a dispersão. E essa dispersão faz o quê? Faz com que a argila fique solta no solo e ela sai dali do solo. Então ocorreu isso. A argila, vocês vejam, mesmo com o coador é que a argila saiu e foi lá, se lixiviou. Então, se você comprar uma propriedade com solo sólido, o que vai acontecer se você não fizer o tratamento com o gesso? Vai acontecer o quê? Você vai perder o solo, vai perder a argila, vai perder o solo e nutrientes. Então, você tendo feito esse teste aqui, você já pode negociar melhor o preço daquela propriedade, porque você vai saber como tratá-la, né? E nesse outro caso, em que a água está limpa, a água está cristalina, o que houve ali? O que aconteceu? Aqui, onde a água está limpa, aqui onde nós adicionamos gesso, quando nós adicionamos gesso, nós adicionamos o quê? Nós adicionamos o sulfato de cálcio, ou seja, é uma fonte de cálcio, o gesso é uma fonte de cálcio. E ao fornecer o cálcio, o que o cálcio faz ali no solo? O cálcio, como todos sabem, é divalente. E como eu disse anteriormente, a argila ela possui uma carga negativa. Então o cálcio, por ser divalente, ele vai atrair duas argilas, como ocorre aqui. Vejam, o cálcio é essa bolinha, né? Aqui creme, essa bolinha creme que está aqui. Então o que essa bolinha creme faz? Atrai duas placas brancas, né? Porque a cor natural da argila ela é branca. Então o cálcio atraiu duas argilas. E o que acontece? Outro cálcio se liga na mesma argila, atrai outra placa de argila, né? E aqui nós temos aqui outra placa de argila sendo atraída pelo cálcio. Vejam aqui que trauma se forma, né? Temos aqui um conjunto de argilas. Se temos aqui um conjunto de argilas, elas vão ficar pesadas e vão se depositar no fundo lá do solo, né? O que acontece? O cálcio chega ali no solo, junta um conjunto de argilas como essas, né? Essas argilas ficam mais pesadas, então elas arrastam as partículas unitárias do solo, silt e areia, e juntamente com a argila precipitam, né? Precipitam, se depositam ali no solo, ficam mais, em outras palavras, elas se grudam, as partículas unitárias, devido à presença do cálcio. Então, ao ocorrer isso, o que ocorre? Ocorre a formação de microagregados, né? É assim que se formam os agregados do solo. Ocorreu a formação de microagregados do solo através das argilas que puxam essas partículas unitárias do solo juntamente com o cálcio. Aí a raiz e os fungos, né, e as hifas fúngicas vêm lá, juntam aqueles microagregados e vão formar os macroagregados. E quando você forma agregados, macroagregados, micro e macroagregados, o que significa? Significa que aquele solo vai se tornar um meio poroso, né? E o que é um meio poroso? O meio poroso é um ambiente que permite a circulação do ar e da água. Para além disso, como você tem microagregados, você vai ter armazenamento de água ali dentro do seu perfil de solo. Imagina numa região como o semiárido brasileiro. Quando eu falo de semiárido brasileiro, estou falando do Nordeste, estou falando do norte de Minas Gerais, estou falando do Pantanal Mato Grossense, né? Se você está numa região semiárida, imagina lá, você tem irregularidade nas precipitações, né? E você tem um período de chuvas concentradas, né? Aqui no Nordeste as precipitações aí variam em torno de 400 a 800 milímetros por ano, né?
vejam como é pouco. Então, se você está numa região como essa, você precisa de ter um bom reservatório de água no solo. E esse bom reservatório de água você só tem quando tem microagregados. Então, o cálcio, quando você adiciona o gesso num solo salino sólido, ele vai melhorar o seu reservatório de água ali. Então, as suas plantas, se houver alguma estiagem, elas vão ter água por mais tempo, porque vai estar armazenada nos microagregados, né? Então, essa que é a grande importância do cálcio, né? Que ela vai vai formar os microagregados, e com isso, se chover, se você tiver uma chuva concentrada, o que acontece? Você não perde solo, não perde nutrientes, né? E ainda armazena água ali no seu solo, e a água estando armazenada ali, como você tem um meio poroso, vai haver uma maior circulação daquela água, atendendo a demanda de todas as culturas, das suas culturas, né? Além de você evitar a degradação daquele solo. Então, ok, falamos dessa parte um pouquinho desses aspectos teóricos, mas aqui quando você adiciona gesso no solo, o que muitos aí, tem uns aí ainda hoje que ainda falam que quando você adiciona gesso, você está neutralizando o alumínio, ou você está elevando o pH daquele solo. É isso mesmo? É isso que ocorre? Essa pergunta eu vou responder daqui a pouco, quando a gente mediu o pH desses dois solos, com gesso e sem gesso. Então, como é que fazemos para medir o pH desses dois testes? É simples, é só pegar 10 gramas de solo de cada um desses vasos, né? E depois adicionar 50 ml de água e pronto. Aí você adquire um pHmetro como este. Isso aqui você consegue aí na internet por R$70. Então vamos medir agora o pH. E eu já mostrei como é que detalhadamente como é que é esse procedimento de medir o pH. E está no vídeo sobre enxofre. Primeiro aqui nós vamos aferir esse pH aqui do solo sem gesso. Vamos ver qual é o valor que aparece. Então vejam o valor do pH do solo. O valor do pH do solo, como era de se esperar, é 8, né? É um solo alcalino. E nesse caso é um solo salino sódico. Então está aí. Então o pH do solo natural é 8. Então agora nós vamos ver o pH depois que a gente fez o tratamento do solo utilizando o gesso, o sulfato de cálcio. Então vejam aí o pH do solo que recebeu o gesso, vejam, após a incorporação do gesso no solo, vejam aí o pH. O pH está em torno de 7,3, ou seja, reduzimos o pH desse solo, não aumentamos o pH. Então imagine você que tem um pH no seu solo de 5,7 e você adiciona o gesso. O que acontece? Ele sobe ou cai? O seu pH ele vai cair e pode estar abaixo de 5,5 e aí você vai ter a presença do alumínio tóxico. Então o gesso é para neutralizar o alumínio, não é nem para aumentar o pH do solo. Ele atua aqui se você resolver o problema, fazer a floculação do solo e resolver o problema do solo, você vai reduzir o seu pH e não aumentar e não elevar o seu pH. Ao contrário do que a gente faz quando a gente tem um solo ácido, que é aplicar o calcário para elevar o pH daquele solo e para neutralizar o alumínio, no solo alcalino, a nossa ideia é oposta. A nossa ideia é de reduzir o pH daquele solo, né? Por quê? Porque o pH daquele solo será um pH alcalino. Então, a gente reduz esse pH.
reduzimos utilizando o quê? Se você tem um solo alcalino, salino sódico, com a presença de sódio, você vai ter que primeiro tratar aquele solo para remover o sódio dali do solo. Então, quando você trata esse solo para você tratar esse solo salino sódico, você vai utilizar o quê? O gesso. O gesso não é só simplesmente você fazer uma irrigação para depois drenar o solo. Se você fizer uma irrigação para drenar aquele solo, você vai simplesmente perder o seu solo, perder argila e perder nutrientes e promover uma enorme erosão ali naquele solo, né? É uma pura degradação se você fizer a irrigação e a drenagem daquele solo. Então, antes de fazer isso, o que você faz? Você faz a incorporação do gesso, o sulfato de cálcio. Então, o cálcio, como eu expliquei aqui, vai imediatamente, em 30 minutos, agregar aquele solo. Então, com a agregação, você pode então fazer a irrigação e a drenagem, que você não perde o solo nem nutrientes, nem provoca erosão, né? Mas e você, quando aplica o gesso, o que acontece? Você vai reduzir o pH do seu solo e não vai elevar o pH do seu solo. Então, você reduziu, por exemplo, aqui no nosso caso, para 7,3. E para reduzir mais, porque esse pH ainda é alcalino. E para reduzir mais esse pH para estar dentro da faixa ótima, que é de 5,5 a 6,5, o que eu aplico? Aplico enxofre, como eu mostrei já no vídeo anterior, que faz uma semana por aí que eu mostrei. Então, vou deixar esse link desse vídeo aí, né? Assistam ele, né? E se tiverem dúvidas, coloquem ali nos comentários, né? Compartilhem um vídeo e nos vemos no próximo vídeo.